Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das histórias mais antigas e, sinceramente, mais brutais já escritas. É sobre um homem chamado Jó. Mesmo quem nunca abriu o texto, provavelmente já ouviu a expressão paciência de Jó. Mas vamos ver que a história é assim, bem mais complexa e visceral do que isso. Com certeza. O material que a gente tem em mãos é basicamente o capítulo inicial de uma saga. E ele nos apresenta um cenário quase perfeito. Um homem que é o ápice da retidão, com uma família linda, uma fortuna inacreditável. E então, em questão de horas, o mundo dele é completamente aniquilado. Exato. E o que a gente vai tentar entender aqui é o que essa história radical nos diz sobre a condição humana. A questão que fica pulsando no texto é se a nossa bondade, a nossa fé, sabe? Se ela depende de uma vida boa. Se a gente só é bom quando tudo vai bem. Ok, vamos desvendar isso. É uma pergunta que, milhares de anos depois, continua totalmente relevante. E para a gente realmente sentir o impacto da queda, acho que o melhor é começar pelo topo. Entender quem era esse Jó antes de tudo desabar. Para depois a gente analisar a estranha reviravolta que dá início a toda essa tragédia. Perfeito. Então vamos lá, para o auge de Jó. O texto não economiza nos elogios. Diz que ele era íntegro e justo, temia a Deus e rejeitava o que era mal. Não é só que ele era uma boa pessoa. O texto o posiciona como tipo o padrão ouro da moralidade. Não havia ninguém como ele. E essa integridade, na lógica da narrativa, vinha acompanhada de uma prosperidade que era, para a época, absurda. Era a materialização do sucesso. Sim, e os números são tão específicos. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas. Não é só, ele era rico. O autor faz questão de detalhar, de nos fazer sentir o peso dessa fortuna. A conclusão é que ele era o maior de todos os orientais. Ou seja, o cara era o bilionário da região, sem dúvida. O que é fascinante aqui é que essa riqueza não é só um detalhe, tipo de ostentação. Na cosmovisão da época, ela funciona como uma prova visível do favor divino. A lógica era simples. Se você é justo, Deus te abençoa com prosperidade. A vida de Jó era a propaganda perfeita desse sistema. Mas essa ideia de que riqueza é sinal de retidão não é meio complicada? Quase uma teologia da prosperidade da antiguidade. A narrativa parece reforçar isso no começo, só para depois implodir essa mesma ideia? Exatamente. Você colocou o dedo na ferida. O texto constrói essa equação retidão é igual a bênção, de forma muito sólida, para depois questioná-la da maneira mais violenta possível. É uma armadilha narrativa, né? E a devoção de Jó ia além. Tem um detalhe na rotina dele que mostra o nível do seu cuidado. A história dos sacrifícios pelos filhos, essa parte me pegou. Depois que os filhos davam festas, ele ia lá e oferecia sacrifícios por cada um, pensando, vai que meus filhos pecaram no coração? Vai que amaldiçoaram a Deus sem querer? Pense no que isso significa. Não é uma fé reativa, é uma fé proativa, quase ansiosa. Ele está constantemente fazendo a manutenção da pureza espiritual da sua família. Ele não deixa nenhuma ponta solta. É a imagem do controle absoluto sobre a própria vida, moral e material. Um homem que tinha tudo sob controle, no topo do mundo, com uma vida que era a prova da justiça divina. Um cenário tão perfeito que parece intocável. Só que aí a gente descobre que a ameaça não vem de um inimigo na Terra, nem de uma falha do próprio Jó. A câmera sobe e a história muda de cenário completamente. E essa mudança é uma das coisas mais geniais e, perturbadoras do texto. A gente sai do plano terreno e vai para uma espécie de assembleia celestial. Os filhos do verdadeiro Deus, que a gente pode entender como anjos, se apresentam a Jeová. E no meio deles, uma figura inesperada, Satanás. Peraí, mas essa cena no céu é estranha. Primeiro porque coloca o Satanás ali, sabe, conversando normalmente, e depois a atitude de Deus é quase provocadora. Jeová mesmo puxa o assunto. Você viu o meu servo Jó, não tem ninguém igual a ele na terra. Ele parece que está se gabando do Jó. Isso não parece um pouco imprudente da parte dele? É uma ótima observação.
Não é a imagem de um Deus distante, impassível. Ele se engaja, demonstra orgulho. E essa provocação é o que dá a deixa para o argumento central da história. Satanás, que o texto descreve como alguém que estava percorrendo a terra, responde com uma pergunta que é puro veneno. Teme Jó a Deus sem motivo? É uma frase curta, mas que carrega um peso enorme. Um peso devastador. O que ele está dizendo é: a fé de Jó não é genuína, é transacional. Ele não ama Deus ou a virtude. Ele ama a cerca de proteção que Deus colocou em volta dele. Ele ama as ovelhas, os camelos, os filhos, a conta bancária cósmica que está sempre no azul. Então o argumento do Satanás é basicamente que a fé do Jó é interesseira. Que ele é bom porque a vida é boa. É de um cinismo brutal se a gente para pensar. Reduz toda a moralidade humana a um cálculo de custo-benefício. De seguro cósmico. Enquanto Jó pagava o prêmio com sua retidão, a apólice cobria tudo. Satanás basicamente pede para cancelar a apólice e ver se o cliente continua fiel à seguradora. A acusação é explícita. Estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. E o mais chocante é que Jeová aceita a aposta. Aceita? Ele dá a permissão, diz que tudo que Jó tem está nas mãos de Satanás, mas com uma única condição que é fundamental. Uma condição crucial. Não estendas a mão contra o próprio Jó. A pessoa dele, a saúde física dele, estava fora dos limites. Por enquanto. A permissão era para destruir o mundo ao redor dele. E com essa autorização celestial, a cena volta para a terra e o inferno está prestes a começar. E não há nenhuma preparação. A tragédia chega como um raio. A forma como o texto narra isso é cinematográfica, de tirar o fôlego. O mensageiro chega, mal consegue falar, e enquanto ele ainda está dando uma notícia, outro já aparece na porta. É um efeito dominó de desgraças. A estrutura narrativa aqui é feita para sufocar. Não dá a Jó nem a quem lê tempo para respirar, sabe? Para processar uma perda antes que a próxima e ainda pior chegue. É um bombardeio psicológico calculado. Vamos passar pela sequência porque o ritmo é importante? Um servo chega correndo e diz: os sábios atacaram, levaram os bois e as jumentas e mataram todo mundo. Só eu escapei. Enquanto ele ainda falava, chega o segundo. Fogo de Deus caiu dos céus, consumiu todas as 7.000 ovelhas e os servos, só eu escapei. Note a variação aqui. O primeiro desastre é um ataque humano, geopolítico. O segundo é um evento sobrenatural, fogo de Deus. Isso é genial do ponto de vista narrativo. Não dá para culpar um único inimigo ou uma única causa. A coisa toda parece orquestrada por uma força maior, o que é ainda mais aterrorizante. E não para. Enquanto o segundo ainda falava, chega o terceiro. Os caldeus, outro povo, atacaram em 3 frentes, levaram todos os 3.000 camelos e mataram mais servos. De novo, só eu escapei. A cada notícia, o patrimônio dele vai sendo dizimado. Mas aí vem o último mensageiro. O golpe de misericórdia. O que já era uma tragédia financeira e social se torna uma devastação pessoal. Absoluta. O quarto mensageiro chega e a notícia é impensável. Ele diz que um vento muito forte, um tornado talvez, vindo do deserto, atingiu a casa onde os 10 filhos de Jó estavam comemorando. A casa desabou e matou todos eles. Todos os 10, de uma só vez. Nossa. Aqui o ar até acaba, perder bens é uma coisa, mas os filhos, todos eles, de uma vez, é um nível de devastação que a gente nem consegue imaginar. Em questão de minutos, o homem mais poderoso do Oriente se torna um homem sem nada e, pior, um pai sem nenhum filho. A aniquilação é total. A cerca de proteção não foi só removida, ela foi pulverizada. Satanás cumpriu sua parte do acordo com uma eficiência cruel. E agora, a bola está com Jó. O cenário está perfeitamente montado para que a profecia de Satanás se cumpra. A pergunta que ecoa no silêncio depois da última notícia é: e agora, Jó? Você vai amaldiçoar?
E a reação dele é o que transforma essa história de uma simples tragédia em algo muito mais profundo. Primeiro, ele reage como qualquer ser humano em luto profundo. O texto diz que ele se levantou, rasgou a sua roupa e raspou a cabeça. Sim, são os rituais de luto da sua cultura. Rasgar a roupa, raspar a cabeça, são gestos externos que comunicam uma dor interna indescritível, uma humilhação perante o destino. Ele não reprime a dor, ele a expressa fisicamente. Mas é o que ele faz em seguida que desafia toda a lógica da situação. Depois de expressar a dor, ele lançou-se ao chão e curvou-se. O texto usa uma palavra que implica adoração. Em vez de levantar um punho cerrado para o céu em sinal de raiva, ele se prostra. É um gesto de submissão radical. Ele se curva diante da força que acabou de destruir o seu mundo. É aqui que a expectativa de quem lê é completamente quebrada, né? A gente espera a maldição, a revolta, e o que a gente vê é adoração. E aí vem as palavras dele que se tornaram uma das declarações de fé mais famosas e extremas de todos os tempos. Ele diz: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Jeová deu e Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado." É a refutação direta e esmagadora da aposta de Satanás. O argumento era que Jó só amava as coisas que Deus lhe deu. E aqui Jó diz, na prática, as coisas nunca foram minhas, eram um empréstimo. Minha relação com Deus não era mediada por elas. Ele não apenas se recusa a amaldiçoar, ele ativamente louva. É uma resposta que transcende a dor. É uma perspectiva impressionante. É como se ele dissesse: minha vida começou com nada e vai terminar com nada. Tudo o que aconteceu no meio foi lucro. Ele não se via como dono, mas como administrador. E por isso, sua fé não estava ancorada nas suas posses ou mesmo na sua família. E o narrador da história faz questão de dar o veredito final desse primeiro round. A conclusão do capítulo é taxativa. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nada de impróprio. Ele passou no teste, com a nota máxima, sob a pior pressão imaginável. Então, nesse primeiro round, Satanás perdeu, e perdeu feio. A tese dele, de que a fé humana é puramente interesseira, foi provada falsa pelo exemplo máximo de Jó. Pelo menos até este momento. O texto é muito cuidadoso a dizer em tudo isso, ou seja, em resposta a esses acontecimentos. Isso deixa uma porta entreaberta, sabe? A perda de tudo que ele tinha não quebrou sua fé, mas a questão que fica no ar é: será que esse era o teste mais difícil? A história está longe de acabar. Exato. Então, só para amarrar o que a gente viu até agora, temos o retrato de um homem perfeito, no auge do sucesso. Depois, uma aposta celestial bizarra que coloca em xeque a natureza da bondade humana. Em seguida, uma avalanche de calamidades que destrói tudo ao redor dele. E, finalmente, uma resposta que desafia a lógica, a dor e todas as expectativas. O que essa primeira parte da história faz é nos jogar de cara contra o problema do sofrimento que não faz sentido. Ela destrói completamente aquela ideia simplista e confortável de que se você for bom, coisas boas acontecerão. E se for mal, coisas ruins virão. Se o homem descrito como o mais justo de todos pode sofrer dessa maneira, o que isso diz sobre as regras do jogo? A narrativa nos empurra para um lugar de profunda incerteza. É um lugar bem desconfortável e acho que isso nos leva a uma reflexão final, um pensamento para quem nos ouve levar consigo. Sim. Como dissemos, o texto deixa claro que Jó passou nesta fase do teste, mas a aprovação dele estava só começando. Isso levanta uma questão que a história vai explorar de forma ainda mais brutal. É uma coisa manter a fé quando se perde tudo que é externo, tudo que está ao redor de você. Mas o que acontece quando o próprio corpo se torna a fonte do tormento? Quando a dor física é constante, quando a sua pele se enche de feridas. E, talvez o pior de tudo, o que acontece quando seus amigos, as pessoas que deveriam te consolar, se viram contra você e se tornam seus acusadores? A resiliência inicial de Jó é o fim da história ou apenas o prelúdio de um teste muito mais profundo? Um teste sobre os verdadeiros limites da fé humana diante do desespero absoluto.